E quando falamos de Auxílio Brasil, precisamos falar também de PEC dos precatórios. A proposta, que é a principal aposta do governo para realmente viabilizar o Auxílio Brasil, principalmente aquele de R$ 400 que o presidente tanto deseja, foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados e agora a PEC segue para ser analisada no Senado. Vamos conversar então sobre isso, sobre os impactos dessa proposta com o Paulo Henrique Rodrigues Pereira, sócio da LAC Law Consultoria Tributária. Muito bem-vindo aqui na CNN. Gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: o presidente Bolsonaro diz que ninguém está furando o teto de gastos por causa do Auxílio Brasil. Gostaria que o senhor falasse para a gente se essa afirmação do presidente Bolsonaro realmente é verdadeira ou se realmente existe um drible do teto de gastos nesse momento para acomodar o Auxílio Brasil e também outros gastos do governo federal a partir do ano que vem, em ano eleitoral. Bem-vindo. Muriel, Larissa, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e com os espectadores da CNN. Olha, é parte da retórica da política. Vamos olhar o que aconteceu e a gente vai fazer um pouco essa avaliação juntos, né? Em primeiro lugar, o que fez a proposta aprovada pela Câmara aí sob pressão do governo? Ela fez basicamente duas coisas, né? A primeira foi permitir que o governo limitasse o pagamento de precatórios do ano. Quer dizer, a proposta do a PEC dos gastos, que foi aprovada em 2016, ela trancava os gastos do governo ao valor daquela época e dizia, olha, a partir de agora você só pode atualizar e você não pode mexer em nada além disso, só pode corrigir a inflação, né? Esse ano, o valor de precatórios foi muito maior que o do ano passado. O governo tinha a necessidade de pagar em cerca de 90 bilhões contra 50 bilhões do ano passado. Então, a primeira coisa que a proposta fez, aprovada pela Câmara, foi permitir que o governo não pagasse o valor integral dos precatórios, e isso permitiria uma sobra maior do teto, né? A segunda coisa foi, retroativamente, voltar para os anos passados e mudar o critério de atualização monetária, né? Porque, lógico, o teto, quando congelou as despesas, permitiu que o governo atualizasse a inflação no ano. Os salários são reatualizados, os índices inflacionários continuam crescendo. O que fez o governo? Disse, olha, eu fiz a atualização de um determinado jeito nos últimos 4, 5 anos, mas o jeito deveria ser outro. Em vez de atualizar até junho, eu devia ter podido atualizar até dezembro, né? Essa mudança gerou uma sobra de atualização nos últimos anos que o governo trouxe para 2022 para poder usar esse ano. Então, objetivamente, o que a gente está olhando? Uma regra de atualização que está sendo mudada retroativamente, ou seja, o governo volta aos anos que já aconteceram e diz, eu poderia ter atualizado mais, poderia ter tido mais sobra orçamentária e ganho uma folga especificamente para o ano que vem e uma aprovação para não pagar o valor integral dos precatórios, né? Então, quer dizer, isso é furar o teto? Do ponto de vista técnico, o teto será cumprido. Esse foi todo o esforço do governo, né? Agora, a regra foi mudada para o teto ser cumprido. E os atores que estão preocupados com a saúde fiscal do Brasil se preocupam e entendem esse sinal como um sinal perigoso de qualquer jeito. Paulo, boa tarde. Agora a Larissa falando com você. Eu queria saber, na tua avaliação, o que a PEC dos precatórios pode gerar em termos de insegurança jurídica? Olha, Larissa, essa resposta exigiria horas de conversa nossa, eu vou tentar ser super breve aqui. Muita coisa, né? Tem várias pontas para a gente analisar nisso, né? Então, a primeira coisa é pensar do ponto de vista do sujeito que detém o precatório, né? O Brasil tinha uma longa história de pagamento de dívidas que remonta à última moratória que nós demos lá nos anos 80 do governo Sarney, né? O Brasil era um país confiável do ponto de vista de pagamento de dívida. O que a gente está vendo agora é uma flexibilização de uma regra de pagamento de pessoas, empresas, que estão, na maioria das vezes, há décadas esperando, né? O precatório não é uma dívida que se constituiu agora e entra ali na lista de pagamento do governo. Nós estamos falando do resultado do que geralmente é um processo judicial que dura décadas ou pelo menos muitos anos, né? Várias pessoas serão frustradas a partir dessa PEC e caberá ao governo agora montar programas de pagamento, que é o que ele está fazendo, prometendo pagar em 3 vezes os estados e priorizar situações mais urgentes, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, tem insegurança jurídica em relação àqueles que tinham direito a receber os valores do governo. Além disso, a gente abre um espaço no Brasil
para um debate do, olha, o quanto eu posso confiar nas instituições fiscais desse país se no apagar das luzes no exercício as regras podem ser mudadas, né? Eu acho que esse é um pouco o tom, é um pouco o problema do que a gente está vivendo. Quer dizer, nós estamos à beira do final do terceiro ano do governo, né? Não é um governo que está chegando agora e dizendo, olha, eu tenho uma proposta à sociedade brasileira de mudar as regras fiscais. Não, nós estamos chegando no final do governo, no apagar das luzes, em votações, inclusive, que foram bastante complicadas, né, envolvendo parlamentares que estavam fora do Brasil, que votaram virtualmente num assunto dessa gravidade, né? Então, além da insegurança jurídica direta, vários atores podem começar a se perguntar se as relações com o Estado brasileiro, sejam relações de câmbio, bolsa, contratos, serão mantidas, porque esse tipo de ação cria uma insegurança no sentido de quais serão os próximos alvos desse governo. Quer dizer, quais serão as próximas instituições que podem ser afetadas nessa espécie de atropelo legislativo que a gente tem vivido. Paulo, nosso analista de política, Yuri Pita, vem conversar também com você. Obrigado, Muriel. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar conosco. Tem uma série de críticas que estão sendo feitas ao texto que foi aprovado na Câmara, tanto que no Senado o relator escolhido foi o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, que é muito simbólico da importância que o governo dá para o texto e das dificuldades que encontra para conseguir fazer o texto avançar no Senado. Inclusive, ele na terça-feira já vai ter uma reunião com outros senadores que apresentaram alternativas ou melhorias para o texto da PEC dos precatórios, como José Aníbal, Alessandro Vieira e Oriovisto Guimarães. Minha pergunta, se você pudesse participar dessa reunião, qual é a sugestão que você daria aos senadores para melhorar o texto da Câmara? O que precisa ser melhorado no texto da Câmara durante a votação do Senado para enfrentar essas questões, essas dúvidas que você colocou agora, que estão causando ali perplexidade, principalmente em investidores estrangeiros, sobre o cumprimento dos contratos e a resiliência, a rigidez das nossas instituições fiscais? Yuri, primeiro vamos analisar um pouco o que deve acontecer daqui para frente no Senado, né? Quer dizer, a tendência é que o governo encontre mais dificuldades do que ele encontrou na Câmara, né? Por dois motivos básicos. Primeiro, o ambiente do Senado não é um ambiente tão adesivo à plataforma de aprovação legislativa do governo, que é essa plataforma das emendas, que a gente viu que tem sido muito bem sucedida na Câmara, né? O presidente Arthur Lira mostrou que sabe fazer e entrega resultados para o governo, até em temas improváveis, como é o caso. No Senado, o clima político não é exatamente esse, né? Para dar um exemplo simples, a gente acabou de ver a CPI da Covid, que mostrou um ambiente um pouco mais complexo para o governo, né? Então, acho que esse é o primeiro fator. Segundo fator, o governo não terá no Senado um ator como teve na Câmara, no caso do presidente Arthur Lira. Quer dizer, o presidente do Senado tem uma outra agenda, você sabe isso muito melhor que eu, ele é pré-candidato à presidência da República, provavelmente numa linha de crítica ao governo. Então, a conversa vai ser mais difícil no Senado e o governo vai encontrar mais resistências, né? A sua pergunta, para mim, é uma pergunta bem impossível, não tem muito como responder, porque esse projeto ganhou uma importância tão grande no governo que, de certa forma, ele responde pela sobrevivência do governo. Quer dizer, se o governo não liberar esses 90 bilhões que a gente estima que venham dessas duas medidas que eu comentei, o governo não vai ter nenhuma capacidade de ação para o próximo ano e, muito provavelmente, isso vai ter impactos eleitorais importantes. O que a gente poderia pensar, e eu acho que é um pouco essa linha que alguns senadores têm desenhado, como o senador José Aníbal, é tentar reduzir um pouco esse impacto, vou chamar nesses termos só para facilitar, do calote, quer dizer, pagar os precatórios e tentar encontrar outros espaços orçamentários que permitiriam uma melhoria do programa de distribuição de renda e congelamento de algumas outras medidas que o governo está pensando. Vale anotar, e eu acho que isso é importante, que a gente tem relacionado muito a PEC dos precatórios ao tal do programa de distribuição de renda que será aí, né, financiado. Agora, o programa, pelas próprias estimativas do governo, custará 50 bilhões. As duas medidas aprovadas pela Câmara liberarão 90 bilhões. A gente tem um espaço considerável entre ambas. Então, eu acho que a tentativa do Senado vai ser a de manter o programa, ainda que não seja um programa tão vistoso, de R$400 para 17 milhões de famílias, que o governo está prometendo, mas reduzindo o impacto do calote dos precatórios a partir da composição de outras despesas que estão previstas no orçamento.
Conversamos com o Paulo Henrique Rodrigues Pereira, sócio da Laquiló Consultoria Tributária. Muito obrigada, até uma próxima. Boa tarde, gente. Obrigado.